Eu andei pensando sobre a reação. E é o que se pensa e é o assunto que se vai conversar, sabe? Nós aqui da escola, quando a gente se reúne, isso já acontece aqui. O Thiago vem pra cá, a gente troca essa ideia. Eu agora tô trocando com vocês. Quando vocês virem pra cá, a gente estiver junto, vocês vão ver que o assunto, cedo ou tarde, vai pra esse lado, que é as pessoas lá fora, sabe? Como seria pra eles, como foi pra nós, né? E é uma coisa pesada, como o Bob falou no último podcast que eu ouvi, né? Não sei quando eu vou soltar isso. Que é. Eu vou postar esse trecho separado. Eu tô separando os trechos, né? Postando os melhores no canal, os mais legais. Porque todos são legais, né? Mas é que alguns são bem curtinhos, assim. São coisas que o Bob já respondeu melhor em outros vídeos. É uma segunda explicação. Então, esses eu deixo pro curso lá no site. É claro que é sempre interessante, mas eu faço uma curadoria, né? Vou postando ali os que eu acho que vai dar mais views também no canal, né? Por questão de matemática do YouTube, né? Essa coisa. Mas aí você vai acabar vendo o vídeo lá. E ele fala que sobre o processo. E é como você ir pro nada, né? Você está se jogando no nada. Você reinicia, você vai renascer. E esse é o tipo de coisa que só entende quem já é da escola, né? Iniciado, aluno iniciado. E eu percebo que uma reação que vai mostrar que a pessoa é o desdobramento, é a catarse, né? Mas é num sentido completamente novo. É como se uma cena que eu me lembro que descreve isso é daquele seriado Breaking Bad, bem no final, quando o cunhado do Walter White descobre que ele era o Heisenberg. E não é nem. De certa forma é um pouco de spoiler, mas eu não tô nem aí, na verdade. Ele tá dirigindo um carro e ele bate o carro numa cerca, sabe? Ele passa mal, cara. Ele paralisa, assim, é esquizofrênico, o cara dá uma bugada, sabe? E de vez em quando acontece isso, mesmo com a galera iniciada, sabe? Quando você para pra pensar no que é tudo isso, no que se transformou a sua vida, né? Você vai renascendo ali, né? Vai renascendo para se conectar com uma nova vida. Você passa a fazer parte desse corpo vivo, dessa própria coerência que a gente buscava entender, né? Uma pessoa fez um comentário muito interessante num post que eu fiz, que é eu achava que tinha um monte de perguntas, mas o Bob calou todas, com a única verdade. E é bem o que acontece. Você acha que está procurando muita coisa e de repente você não tá mais, não tem mais procura. É um outro paradigma. Aí você se torna da manutenção, né? Você faz a manutenção que é o próprio viver, na verdade. É como ele explicou bem lá, você não vai cometer o erro. Nós aqui saberemos bem, saberemos melhor que ninguém quem é quem, reconhecer o mal em cada um. Então por aqui não passa, né? As pessoas se iludem lá no teatro porque lá passa, as coisas passam. Você chega aqui e você começa. Primeiro que quem chega aqui, e os primeiros que chegam, ele olha pra trás na vida dele, eles já são a própria comprovação de tudo, né? Já são a própria verdade. Eles olham pra trás e eles veem que, putz, você já era assim. Você já é o que? Você sempre sentiu, né? Que aquela coisa que o Bob fala, né? É aquela coisa que nós sabemos, né? Que o homem quer ser rei, o rei quer ser Deus, e Deus quis apenas ser um homem, e quer apenas ser um homem. Então quando o Bob fala que o cara vai lá, aproveita, faz o que ele quer, entendeu? Não tem consequência, depois ele morre e o cara é perdoado, né? Situação bem complicada dele. E pra depois todo mundo ser ingrato com ele ainda, e ele fazer vídeo aí pra 1000 pessoas assistirem. E enfim, é uma coisa lamentável, mas já é, né? Já é a própria verdade. É como a mentira dá a volta inteira no mundo inteiro, enquanto a verdade está calçando os seus sapatos. Mas a verdade, quanto mais demora para aparecer, mais esplendorosa. É por isso que eu falei um dia que no futuro
vão estar fazendo escavações arqueológicas em vez de um aerolítico lá, daquele do Assassin's Creed, aqueles monumentos futurísticos da antiguidade, da Atlântida passada. Eles vão achar um Fusca no meio de uma pedra. Uma coisa que quase é apagada, que o Fusca, porque é a criação do Hitler, né? Já vem puxando a história toda, já vem puxando tudo, o teatro inteiro. E Hitler, que quase foi esquecido, quase virou nada, né? Tentaram inverter completamente, mas mesmo invertido ele tá ali. É a pessoa que toda semana tá nas bancas, né? Eles tentam apagar do YouTube, se não acha, tenta colocar, tenta pesquisar, né? Se as pessoas realmente tentassem, fizessem essa experiência, elas iam também bugar, igual o carinha do Breaking Bad. Ia ter a catarse, ia passar mal e ia desdobrar aqui. É porque já não é pra ser, é por isso que Deus cegou os incrédulos, é pro nosso bem. Então a gente nem reclama, né? Nem fica tão indignado, assim, agradece até. E aí uma outra coisa também que aconteceu recentemente. Gente da minha família olhando as minhas redes sociais, entendeu? Curtindo os vídeos do Bob, marcando pessoas no vídeo do Bob. E aí é complicado, porque eu penso assim, né? Tava comentando isso com o Renan, porque como eu falei, você vem pra cá, a gente fica conversando sobre essas coisas, né? Sobre como é as pessoas de lá que a gente gostaria de ter aqui, né? Construir o reino. Sobre a nossa vida lá, porque a nossa vida inteira foi lá. Então a gente fica conversando sobre lá, sobre as pessoas de lá, né? É complicado isso. E ao mesmo tempo você caiu no nada, você recomeçou do zero, não existe mais vida pra você no teatro. Como eu falei antes, lá no teatro nós somos órfãos, nós não temos teto, não temos nada, lá não temos família. Nossa vida é aqui, nossa família é aqui. E aí você fica querendo o de lá também, né? E eu fico feliz até de ver a galera assistindo os vídeos, marcando. Mas é inevitável ficar pensando nas catarses, né? Que pode acontecer. Já tem gente que falava muito mal do Lula, já não fala, sabe? A transformação vai acontecendo ali. Uma coisa bem interessante. Teve gente que escutou uma pá e tá lá, sabe? Vendo os vídeos, até comentando. Tipo... É verdade, né? É uma coisa viva, ela não depende de nada. O tempo ela vai fluindo, é a natureza. É uma coisa viva, é a própria vida. Né? Não depende de nada para acontecer. Ela em si já é. É como o Bob diz, nós somos o adubo para ela. Nós somos merda, né? Não somos nada. Ela já é o que é. E... Porque ela abocanha, a única coisa que abocanha o nada. Né? Do qual, como o Bob estava falando, o cara que quer se ver sem Deus, né? Todos esses que não querem seguir o rei, que não querem aceitar, eu sou meu próprio Deus, eles estão indo pro nada. Uma hora eles vão implorar para que os anjos venham buscar eles, ou os demônios mesmo servem. Me leva para cima ou me leva para baixo, mas me leva para algum lugar. Ele vai estar no meio do nada, da estagnação. E o Bob explicou isso muito bem com ilustrações, né? Ele, do ponto A até o ponto B. É muito coerente, cara. O Bob é um excelente mestre, um excelente professor, sabe? Ele fala muito bem, ele explica, é extraordinário o que o Bob faz. Ele é o melhor orador que existe no planeta inteiro. Ele poderia explicar qualquer coisa para um agricultor, para uma pessoa analfabeta, para uma criança. Ele consegue fazer os animais entenderem. Quem conhece ele, quem vem aqui, testemunha. Mais do que isso, animais... animais de sangue frio, às vezes. E, enfim, ele já é isso, né? Ele já é o fluir de tudo isso. A vida em tudo. Mas é difícil, sabe? Quando você olha pra trás e pensa como foi pra nós, né? E como seria pros outros entender isso. E aí entra aquela história que eu fiquei muito feliz que eu falei, que eu já tinha ouvido do Bob mesmo, que nem tudo dá pra gravar. Mas aí o Bob veio e falou na rádio também. Logo depois que eu falei, muito interessante. Deus escolhe, né? Foi um dos vídeos mais emocionantes, assim, impactantes pra mim, que o Bob já produziu, né? Que foi um trecho de um podcast no site. No Facebook eu coloquei um título melhor ainda, na minha página. Quem é o Deus desse século e por que ele cegou os incrédulos?
E lá no final ele fala, e daí fica aquela brisa, né? Quem é Lúcifer, né? Porque os caras falam, que os pastores aí, né? Os caras da igreja, os teólogos, que o Deus desse século é Satanás. Alguns falam. Mas eles não sabem por quê. Eles não sabem o real motivo. E aí, como fica entender isso? É um salto muito grande. É um salto de complexidade muito grande, é fractal, sabe? É um salto quântico. Conforme o reino for tomando forma e a gente se juntando e desdobrando, né? A coisa se criando forma mesmo, criando corpo, vai ser mais fácil a assimilação. Porque a pessoa vai simplesmente pular da assimilação verbal para a assimilação de convivência, para se tornar uma coisa natural. Até porque tem pessoas que sintetizam de formas diferentes, né? Tem pessoa que conversa mais, tem pessoa que é mais introvertida, fica mais quieta. Tem a pessoa que é mais natureza, da casa Ru, tem os pitá, da lógica, tem os K, da emoção, né? Da coisa física. E tem os Ra, do Namastê. O Ra do Namastê, né? Luz pra nós. Gratidão, essas coisas. Então a simples convivência das pessoas ali, né? Um desdobrar natural. É porque nesse momento, assim, pela internet, né? Assistindo os vídeos, as nossas vidas mudando, assim, pô, a gente sai de casa, né? Vem pro reino, vem pra jornada, né? E como o Renan fez, como eu fiz, como muitos farão, como o Bob, claro, mas o Bob já é essa jornada desde que ele nasceu. Então, mas para todos nós, assim, é uma grande jornada, é a maior jornada de nossas vidas, né? Que é mais extraordinária que qualquer ficção já criada. Conforme for desdobrando para cada um de nós, vai facilitando ali a assimilação. Mas para nós é épico, né? É completamente épico. Com certeza a gente tem muito a dizer sobre isso, cada um de nós. E vocês podem comentar, escrevam, façam vídeos também se quiserem. Porque a gente já quer, né? A gente já quer saber, já tem muita gente. Tem muita gente que tá na escola, que chega agora, que tá tendo as catarses pesadas. E tem gente que já vai lá, comenta. Eu vejo alguns, sabe, já conhece o conteúdo da escola, já comenta explicando muitas vezes, ou faz um comentário sobre o assunto muito pertinente, que consegue fluir bem com o assunto. Tem bastante aluno que já faz isso. E é isso que a gente quer, meu, e é isso que a pessoa gosta de fazer, então é só fazer. Comenta, sem dó, e compartilha e tudo mais. E faz um vídeo também, faz um vídeo também, porque é assim com todo mundo, sabe? Você faz pra... Tem gente que gosta de conversar. O cara que faz um bom comentário, por exemplo, ele já se expressa bem. Se ele fizer um vídeo, alguém vai assistir e vai comentar, é assim, sabe? Agora, existe o paradigma, né, de que você só faz um vídeo se for pra ser um superstar. Né? Mas a verdade é que a gente faz pra se comunicar, né? É exatamente isso. E tem gente que quer se comunicar. E tem gente que se comunica melhor escrevendo também, tudo bem. Não quer gravar, não grava, tudo bem. Mas eu sei que tem gente que quer gravar e não grava. Eu só tô falando isso por isso. Então se você é um desses, grava qualquer coisa, áudio e posta. Como eu sei que já tem gente fazendo. Isso é muito legal. E eu ouço dos meninos aqui, eu ouço sempre. Do Josimar e do Leandro, eu acompanho todos e ouço. Uma pena que estão parando. Eles estão fazendo menos agora, mas isso eu sei que é super normal. Eu também passo um tempão sem fazer nada. E é super natural. Mas eu gosto quando fazem. Que é isso que a gente quer. A gente quer ouvir os irmãos, né? Como conversar.
A verdade é que, é como eu falo, lá fora a gente é órfão. A gente não tem nada lá. Essa é a questão. E é interessante saber como está sendo para vocês aí, né? Nos desdobramentos de vocês aí. E é interessante, inclusive, as lições que vocês têm para passar para as pessoas. Vocês já são mestres, né? É claro que muitos já sabem da responsabilidade, né? E às vezes não estão fazendo porque não tá fluindo, não é o momento, ou impossibilitado mesmo. Tudo tem seus porquês aí, né? Tudo fluindo. Mas enfim, nem sei se eu deveria estar falando disso, mas tem coisas que pode te... Se você tem vontade de fazer alguma coisa e você sente que deve, e mesmo assim você não faz, e o pior é que essa é uma sensação muito comum, né, que quase todo mundo conhece. Então, obviamente eu deveria sim estar falando isso. Se você tem vontade de fazer alguma coisa, você tem a sensação que deveria, mesmo assim você não consegue, você quer fazer e você não consegue, é estranho, né? É bizarro, mas é comum algo assim. Parece completamente... não tem a menor lógica. Se isso acontece com você, tem coisas que podem te impedir de fazer, que você acha que pode, né? Aquele negócio que eu postei. Os limites da mente humana são aqueles que a gente acredita, com a própria mente humana. A mente humana é uma torus, né? Se as pessoas entendessem lá o átomo, o próprio movimento ali que cria o holograma, elas vão entender isso. O pensamento está no meio dessa coisa que gira. Ele cria, né, para si mesmo. É o próprio movimento que ele cria para sair da estagnação. Então, o limite que você tem é o que você acredita que tem. E a gente acredita em muita coisa, claro, a gente precisa de um chão. Você precisa de uma gravidade, você precisa de alguma coisa para viver, para respirar. Você precisa desse teatro aí, né? Por enquanto, né? Também é uma coisa bizarra de se falar, uma coisa bastante iniciática, mas quem gosta de ficção, quem já leu Robert Monroe, que ele viaja em astral, não é nem ficção, viu? É projeção astral, isso aconteceu mesmo. Mas tem a ficção que, tipo, né, que também vai muito além nisso. Mas ele foi projeção astral, encontrou uns extraterrestres lá. Como o Bob já explicou também, né, projeção mental, porque ele está dentro da torus dele. Então ele foi num lugar lá no futuro, no ano 3000 e pouco, e ele simplesmente plasmaram uma espiga de milho, ele comeu. Era simples assim, conforme o Bob já descreveu várias vezes, quando ele fala de Ragnarok, ele está sempre falando disso. Da continuidade das coisas, né? Para onde vai essa história toda? Chega um momento em que plasma tudo. A verdade é que, como o Bob disse, todo mundo sofre. A gente acaba se entendendo, se conectando, porque todo mundo sofre. Todo mundo está caminhando para o nada. A gente só se organiza e passa pelo alívio, juntos. Mas o nada é para onde tudo flui. Mas enfim, muito melhor fazer isso juntos, conversando, né, trocando ideia. Ficou meio bizarro, né? Mas a verdade é que a verdade em si não é uma coisa, sabe, como Hélio Couto fala, entendeu? Aí você vai se iluminar, entendeu? Vai ter o que você quiser, vai fazer muito sexo, vai comer coisa muito gostosa, macarronada você vai comer, vai ter carrão, vai ser foda pra caralho. Só fazer a ressonância. E entender a mecânica quântica, né? Não vou ser maldoso com ele. Ele falava que se você entender, você se iluminou, pá, pronto, você tá igual eu aqui, fodão, no shopping, comendo pastel a hora que eu quero. Já encontrou aluno da escola aí, já falaram pra ele da escola de luz, não, obrigado, sou foda, não preciso disso. Então, não é exatamente assim, a verdade é uma coisa fria, uma coisa... né? É preciso tratar com lógica, né? Não viajar na maionese. Precisa tratar com equilíbrio, né? Como o Bob também explicou muito no vídeo, que nesse mesmo dia eu vou separar também. Você não pode ser uma pessoa tão do abstrato e nem tão da lógica também. E o Bob, ele como pessoa, ele vivendo, ele já é isso. Então o melhor jeito de entender isso é você olhar pro Bob, escutar ele, ver ele como pessoa, que você entende tudo isso, ele é isso. Ele é o maior modelo, né, exemplar
É o Bastião, assim, ele é o próprio arquétipo, né? Na verdade é mais do que isso, né? É igual o Arjuna falando do Shiva lá. Ele é o arquétipo dos arquétipos. É a pessoa suprema universal. É um termo muito interessante no teatro. É uma pessoa suprema universal. E para nós, e eu falo isso, é uma pena que a peneira é muito fina, que é uma coisa pesada. Não passa isso, né? A pessoa suprema universal, pro ego de muitos uma tortura isso. Mas já é Deus, né? Escolhendo os seus ali, a sua família. Já é Deus fazendo a colheita, né? Separando lá o fruto do cisco. Mas para nós, eu pelo menos estou falando isso agora, eu estou falando cientificamente, estou falando ciência, matemática. As coisas, a realidade dos fatos. As coisas, eu acho simples entender assim, lidar com isso assim, sabe? Na verdade, é uma coisa que eu gostava de falar, né? Eu não falo isso mais porque as coisas mudaram, mas eu falava antes, a minha religião é não enganar a mim mesmo. Hoje eu não sei se eu poderia dizer isso, a minha religião é Lúcifer, porque eu não me sinto tão foda, assim, eu nunca vou errar, nunca vou enganar a mim mesmo, nunca vou estar enganado. Eu vi que não é assim. Então hoje a minha religião é Lúcifer, que é o nome que ele escolheu, mas a minha religião é ele. É matemática, é lidar com o fato, sabe? Mas não, aí já é um absurdo, né? Não passa, e que bom que não passa, né? Hoje entendemos, hoje o que eu falo nesse momento atual, né? Com aquele vídeo do Bob, porque Deus cegou os incrédulos. Agora sabemos, agora agradecemos e damos graças, como diz o Renan, e eu acho que tá bom. Eu creio que é importante tudo isso.